Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Marcela, ouvintes, todo mundo que nos assiste também. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, é uma situação complicada para o governo do presidente Lula, né? Nós tivemos a pesquisa da Quest mostrando uma queda da popularidade da variação do presidente, do governo, uma percepção de que a economia vai mal. Temos uma agenda paralisada no Congresso e, para culminar isso tudo, o PL colocou alguns dos seus nomes mais radicais para as principais comissões da Câmara dos Deputados. Essas comissões vão para o PL porque é o partido majoritário, mas eles radicalizaram, né? E a questão o que é isso? É um recado para o Lula? Como é que você avalia? Recado para o Lula, uma completa desarticulação por parte do governo, Sardenberg, porque não estava nem aparentemente informado da possibilidade. A Carol de Toni já vem sendo dito há algumas semanas, mas essa ida do Nicolas Ferreira, que é um extremista absolutamente descompromissado com a pauta da educação, voltado apenas para a lacração em redes sociais e que vai querer paralisar os trabalhos do MEC por meio da comissão, essa ida dele para essa comissão pegou todo mundo de surpresa. O PT não se preparou para isso, porque ele poderia ter exercido o direito à segunda escolha, né? E escolhido a Comissão de Educação, mas não o fez porque não percebeu o movimento do PL. E aí, muita gente se perguntando, com quem eu falei, se tem o dedo do Arthur Lira nisso, se ele não poderia, com o grande poder de articulação que ele tem dentro da casa e com as bancadas, ter articulado com o PL para que não designasse para as comissões integrantes da sua bancada que poderiam fazer mais arruaça do que trabalho, porque também não é bom para ele ter uma Câmara paralisada por arruaça, briga e lacração todos os dias. Então, será que ele não usou esse caso das comissões como um exemplo para o governo? Olha só, se vocês não cumprem o que acertam comigo, a coisa aqui degringola. Então, muita gente achando que sim, que é disso que se trata. Ele está sem falar com o ministro da Articulação Política, ele cobrou já o Rui Costa há várias semanas para a recomposição da questão das emendas que foram cortadas e não houve nenhuma solução para isso. E a MP lá 1202 foi destrinchada, depois não deu certo e agora só, depois de meses, é que o Ministério da Fazenda recuou e resolveu reenviar tudo por projeto de lei. Então o governo está completamente catando cavaco na sua relação com o Congresso. Parece que resolveu subir um salto alto da boa performance das votações no ano passado e o bom desempenho da economia, mas sem se dar conta e sem antever que isso não seria percebido dessa maneira pelo conjunto da população. A gente tem inflação que fechou dentro da meta o ano passado, que vai indo razoavelmente bem esse ano, isso propiciou inclusive o início da queda dos juros, a gente tem um emprego numa estabilidade ali, num patamar bom, a gente tem a questão do crescimento surpreendendo a todos, mas isso não é percebido pela população como um ativo, ela não tem uma sensação de bem-estar econômico que normalmente vem a reboque desses indicadores. Então, em algum lugar, isso está falhando, o governo está falhando pelo menos em comunicar essas vitórias para a população. E enquanto tudo isso vai passando como bola por baixo das pernas de goleiro, o presidente da República está empenhado em uma agenda que não tem absolutamente nada a ver com os problemas concretos dos brasileiros. Ele está empenhado em ficar falando de Israel e dobrando a aposta em falas feitas fora do script, de improviso, a respeito de Israel, inclusive aquela comparação nefasta entre o que acontece em Gaza e o Holocausto da Alemanha nazista. E agora faz o mesmo perante o premier da Espanha, que estava aqui para uma agenda
agenda bilateral que não necessariamente passa por esse assunto, e aí aproveita para falar ali, passar um pano para a ditadura do Maduro, absoluto, fazer comparações, de novo, absolutamente fora de propósito de esquadro, entre o que acontece nas eleições venezuelanas e no Brasil, portanto, aí fornecendo, veja só que loucura, munição para os bolsonaristas que dizem que o Bolsonaro está inelegível em condições análogas à da Maria Corina Machado na Venezuela, quando não tem nada a ver. Aqui a justiça eleitoral é soberana, é independente e vem funcionando de forma independente, inclusive assegurou a existência de eleições limpas e democráticas. Na Venezuela, a justiça, a eleitoral e a justiça comum são totalmente aparelhadas pelo chavismo há muitos anos. Então, realmente está precisando de um freio de arrumação. Eu ontem conversei com algumas pessoas no governo, ouvi de dentro do governo que o Lula está sofrendo da síndrome do herói global. E você pensar que você ouvir isso dentro do governo é sinal de que eles estão preocupados com o que está acontecendo. Eles têm a percepção de que eles não estão sabendo falar a classe média, não sabem falar os evangélicos, mas não parecem ter soluções para contornar esses problemas, porque eles precisariam passar por uma admissão do presidente de que ele está errando. Mas ninguém tem coragem de dizer ao Lula que ele erra em nada, e ele não parece achar que está errando, porque ele vai lá e reitera os problemas e as declarações problemáticas a cada oportunidade que ele tem. Esse acho que é um ponto importante, porque eu fico pensando aqui sobre o Lula, né? Ele deve ter, necessariamente ele tem as informações, né? Por exemplo, sobre a situação da Venezuela. Ele não pode achar em sã consciência que a Venezuela é uma democracia e que está tudo bem com Maduro. E, entretanto, ele fala isso, né? Quer dizer, qual é a estratégia dele? É isso que eu me questiono também, né? Se tem alguma estratégia por trás, porque não é possível falar deliberadamente o que tem por trás, né? O que ele busca atingir, qual público ele busca atingir falando esse tipo de coisa, sendo que ele já viu que tratar desse assunto no passado não rendeu bons frutos, né, Vera? Não sei se ele acha que vai fidelizar a sua base mais à esquerda, porque seria uma burrice, ele não precisa disso. Essa base já estará com ele, não importa o que ele faça. Não sei se ele acha que com isso ele vai convencer alguém, por exemplo, o premier da Espanha que estava ao lado dele quando ele ficou dizendo que a oposição protestar contra o impedimento de candidatos disputarem é choro. Quando ele mesmo protestou, quando em 2018, também numa situação diferente dessa, ele próprio não pôde concorrer. Não sei se ele acha que precisa disso para fazer algum tipo de negócio com a Venezuela, pelo fato da Venezuela ter petróleo, mas não precisa porque a Venezuela é uma economia menor que a do Brasil, ela que precisa do Brasil e não vice-versa. Então, não dá para entender o que ele espera com isso e que fruto ele pode obter. Mas o que eu ouço muito, e já não é de hoje, e venho ouvindo com mais frequência, é que ele não ouve ninguém, que ele não tem mais um Estado maior, como tinha no primeiro mandato, sobretudo, em que o Zé Dirceu, o Guxiquem e o Palocci eram ministros com estatura suficiente para chegar para ele e falar: presidente, o senhor está errando. Hoje em dia, no entorno do Lula, ninguém tem essa coragem. E ele não ouve ninguém. Então, é uma situação bastante complicada. Agora, que eu não sei como vai ser resolvido. Diga. Agora, Vera, para mostrar como o presidente Lula foi inconveniente, ele fez essas declarações ao lado do presidente do governo da Espanha. Olha só. Estou falando premier, mas é presidente, né? Desculpa. É da mesma. Neste momento, a espanhola Rocío San Miguel, que era da ONG Controle Cidadão, está em cana na Venezuela. Né? Ela ficou 100 horas incomunicável. E a embaixada da Espanha na Venezuela teve que intervir para que o advogado conseguisse falar com a Rocío. Qual foi o crime dela? Pela sua ONG, ela registrou violações de direitos humanos na Venezuela. Bom, foi presa, continua presa, sem processo, etc. Ao mesmo tempo, o governo da Espanha
o governo da Espanha acaba de pedir a extradição do número 2 do Maduro. Extradição por crimes, tráfico e tal, não sei o quê. Está pedindo a extradição do segundo do Maduro. A Venezuela, o governo da Espanha está pedindo isso. E o presidente Lula fala essas coisas do lado do Pedro Sánchez, que é o premier, o presidente do Conselho da Espanha, né? Você veja quanto erro, né? E isso é pelo fato de que ele não está seguindo, nas suas falas sobre política externa, Sardenberg, nenhuma orientação técnica por parte do Itamaraty. O Mauro Vieira é considerado um ministro fraco, porque tem um assessor que é muito mais forte que o ministro lá no Palácio, que é o Celso Amorim. Celso Amorim coaduna da visão de mundo ideológica do Lula, portanto, acaba aplaudindo essas falas. E o presidente fala de improviso, misturando alhos e bugalhos, sem que ninguém o oriente, inclusive a respeito dessas coisas óbvias, que dá um cenário, um panorama do que acontece no restante do mundo e quem é o interlocutor que vai estar ao lado da foto ali do presidente. Então, ele, no afã de posar como alguém com estatura global, acaba diminuindo a estatura do Brasil com esse tipo de fala absolutamente desbalanceada e sem nenhum rigor técnico. Ele também falou, finalmente marcaram a data, isso deve ser comemorado. É uma fala que traz um ato falho tão grande, porque o fato de não haver a data da eleição já demonstra o quão frágil e tumultuado é o processo eleitoral. E sabe qual é a data da eleição que foi escolhida, Sardenberg? É o aniversário do Chaves. Do Chaves, né? Não é uma data qualquer, não é nem a data em que normalmente são realizadas as eleições. Mudaram para junho, no aniversário do Chaves, deram só 20 dias de campanha, tem 4 dias para a oposição registrar candidaturas e ele disse que está tudo numa nice, tudo beleza. E ainda a melhor frase é, o Maduro me garantiu que vai ser tudo bem, tipo, la garantia sou eu. Não tem o menor cabimento. É isso. Exatamente. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até mais. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Tchau. Valeu, Vera.